Olá pessoal, tudo bem? A TV Câmara dá sequência neste momento à série de entrevistas com os 6 candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Esperamos, neste momento, ajudar você, eleitor riopretense, a conhecer melhor as propostas e as ideias dos candidatos que buscam a mais importante cadeira da cidade e governá-la pelos próximos 4 anos. Os desafios não são pequenos, com 500 mil habitantes, né? Rio Preto já sente aí os efeitos de toda a cidade grande. Saúde, educação, segurança, assistência social estão na ponta da língua do cidadão como os principais problemas a serem enfrentados. E hoje é a vez do candidato Fábio Cândido. O Fábio tem 52 anos, é coronel da Polícia Militar na reserva e já disputou uma eleição para deputado estadual em 2022. Lembrando que, por sorteio realizado com a presença dos representantes dos candidatos, a ordem das entrevistas ficou assim definida. Segunda-feira, 26 de agosto, foi a vez de Valdomiro Lopes. Quarta, 28 de agosto, Bruno Menendez, do PCO. Na quinta, 29 de agosto, Marcelo Zola, da Democracia Cristã. Segunda-feira, 2 de setembro, Marco Rilo, do PT. Hoje, 4 de setembro, Coronel Fábio Cândido, do PL. E fechando a série no dia 5 de setembro, uma quinta-feira, Itamar Borges, do MDB. Lembrando que cada entrevista terá 1 hora de duração, com reprise no mesmo dia, às 10h30 da noite, às 7 horas da manhã do dia seguinte, com mais 2 reprises ao final de todas as entrevistas, seguindo a mesma ordem do sorteio. Candidato Fábio Cândido, muito obrigado aqui pela sua presença e o nosso tempo começa a contar a partir de agora. Bom, como eu disse, o senhor já foi candidato a deputado estadual uma vez, teve 38.463 votos, sendo pouco mais de 9 mil em Rio Preto, né? Apesar de o senhor já ter comandado o CPI 5 de Rio Preto, quais são as qualidades que o senhor considera possuir que o qualificam para ser prefeito de uma cidade como Rio Preto? Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar Alexandre Gama, todos que nos assistem aqui pela TV Câmara, né, nessa grande oportunidade de nos apresentarmos e cada vez ser mais conhecido pela população de Rio Preto. Eu acredito, Alexandre, que nós temos as melhores propostas para Rio Preto, né? Quando se fala de educação, quando se fala de segurança, habitação, mobilidade pública, enfim, nós trouxemos, né, o que nós chamamos dos nossos Paulo Guedes para o nosso plano de governo e fizemos aquilo que é de melhor para a população e é um plano de governo colaborativo que está em constante evolução. Agora, apesar de termos boas propostas, além de termos boas propostas, eu acho que a população de Rio Preto deve focar os seus olhares para quem é o candidato, qual a qualificação do postulante ao cargo mais importante do Executivo, né? No caso, prefeito municipal aqui em São José do Rio Preto. Eu digo a você que se nós compararmos, né, a vida do coronel Fábio Cândido, a minha vida, o meu histórico, né, aquilo que eu produzi durante os 36 anos e meio que eu estive na Polícia Militar, a maior parte desse tempo aqui em São José do Rio Preto, levando a região de Rio Preto a ser a 8ª região mais segura do Brasil, né, aos meus princípios e valores, né, eu sempre procurei na minha vida atentar, né, aos valores da família, sou cristão sim, com muito orgulho, acredito em Deus, acho que Deus está acima de tudo e tem aberto os caminhos da minha vida. Sou uma pessoa que conseguiu executar recursos públicos na Polícia Militar muito maiores do que de muitos municípios que nós temos na região e, graças a Deus, sem um problema com o Tribunal de Contas, sem nenhum tipo de processo que macule a minha imagem, né? Portanto, eu tenho os princípios e valores que a gente acredita que seja o melhor para uma pessoa, um ser humano, né, um profissional, estar à frente do Executivo de Rio Preto, demonstrando, logicamente, também toda a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade administrativa e, mais do que isso, a capacidade de liderar pessoas, né? Na minha instituição, eu demonstrei isso, né, durante todo o período que passei no comando de diversos órgãos e unidades da Polícia Militar. Portanto, eu me sinto absolutamente preparado para ser o gestor
público aqui no município de São José do Rio Preto, e a reflexão, para terminar aqui a minha resposta, é que as pessoas avaliem quem é o candidato e não só as suas propostas. Muito bom. O senhor falou que trouxe os Paulo Guedes para o seu plano de governo. No seu plano, o senhor fala numa governança corporativa, né? Só que além do PL, que é o seu partido, o senhor tem o apoio apenas do Novo e do PMB, dois partidos pequenos. E uma vez eleito, como será a composição do seu governo? Onde o senhor vai buscar os integrantes do seu secretariado e a relação de governabilidade com o legislativo? Olha, esse eu acho um dos pontos importantes, né, daquilo que nós norteamos para o executivo aqui de Rio Preto, né? Eu digo que nós não temos vínculo, né, político, compromissos, aqueles compromissos da velha política com nenhum partido, né? Na verdade, quando você tem, por exemplo, 12 partidos numa base de uma campanha, os indicados desses partidos, a história tem demonstrado isso, não são pessoas técnicas. Haja visto o que a gente tem hoje na Prefeitura de Rio Preto, né? Nós temos profissionais de determinadas categorias que estão à frente de secretarias que nada tem que ver com a sua vida profissional, com a sua capacidade técnica. Eu vou me espelhar para montar o nosso secretariado, que friso para a população de Rio Preto, será absolutamente diferente do que nós temos hoje. Nós não vamos deixar nenhum secretário, né, dos que nós temos atualmente para trazer pessoas que tenham capacitação técnica. Por isso que eu me espelho muito naquilo que o nosso governador Tarcísio de Freitas tem feito, trazendo pessoas técnicas para o seu governo. Eu que fiz parte, né, ativa do plano de governo do Tarcísio, eu e o secretário Derrite que fizemos o plano de governo do Tarcísio no que se refere à segurança pública. E o que aconteceu, por exemplo, na segurança pública? Ele colocou como secretário da Segurança Pública Guilherme Derrite, que certamente e disparadamente é o melhor secretário de segurança que nós tivemos no governo do estado de São Paulo. Da mesma forma fez Jair Bolsonaro. Portanto, nós vamos fazer um espelho disso, que nós entendemos que é o melhor para a população, trazer técnicos para as diversas áreas de governo, sem que haja, né, uma politicagem envolvida nisso, né? É lógico que nós vamos ouvir os partidos, o PL é o meu partido, o Partido Novo, inclusive, tem bons players aí na área administrativa, né, na área de empreendimentos, tem bons empreendedores que podem nos ajudar também na construção das secretarias. O PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, o friso, né, nós prestigiamos muito a mulher no nosso plano de governo, inclusive com um capítulo dedicado, né, aos direitos e garantias da mulher, a questão, né, da proteção da mulher. Enfim, nosso governo, em suma, será um governo que terá técnicos. Perfeito. Aproveitando, tem até dois ganchos que eu quero pegar dessa resposta do senhor. Eu vou começar pelo secretariado. O senhor fala em criar uma secretaria de direitos humanos. Se é isso mesmo, o que o senhor imagina dessa secretaria e se pensa em extinguir ou fundir alguma pasta? Olha, nós vamos rever toda essa estrutura atual da administração, com mais de 20 secretarias. Nós vamos fazer uma revisão disso, ver realmente quais são aquelas que são necessárias de serem mantidas e outras que talvez a gente possa até inovar. Agora, há um grande diferencial nisso que você falou, que é a criação da Secretaria de Direitos Humanos, né? Eu acho que isso reflete o ponto crucial do nosso governo, que é pensar nas pessoas. Nós queremos pensar no cidadão, o que é melhor para a população. Por isso que o nosso plano de governo é participativo, está em constante evolução. A Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, nós teremos campo para tratarmos, através das subsecretarias que nós vamos criar, da questão de moradores de área livre, né? Que são pessoas que precisam de um amparo, mas, por outro lado, tem trazido aqui, principalmente para a área central de Rio Preto, uma série de problemas. Então, a gente quer tratar bem aquela pessoa, né, que está em situação de rua, fazer com que aquela população, né, que na verdade são três grupos dentro da população de área livre que nós temos em Rio Preto, aqueles que têm problema com drogas, que sejam tratados e sejam reinseridos, né, aqueles que são os desalentados, vamos dizer assim, que largaram a família, que estão aí
em situação até de vulnerabilidade tenham também uma forma de tratamento e de reinserção social, e os criminosos que a gente trate, né, com o rigor da lei, em parceria com a Polícia Militar, como fiz no meu comando. Nós prendemos várias quadrilhas aqui na área central de São José do Rio Preto, que se utilizavam da fragilidade das pessoas que estão na rua, da vulnerabilidade, para viciá-los em droga e depois essas pessoas passarem a ser vendedores de drogas. Nós acabamos com essas quadrilhas aqui na área central de Rio Preto. Então, esse nosso programa de governo, que cria a Secretaria de Direitos Humanos, né, vai ter aí nessa grande secretaria, nós vamos ter subsecretarias que vão cuidar de várias áreas. Vamos ter lá uma subsecretaria que vai cuidar, sim, de assuntos religiosos, vamos ter uma subsecretaria que vai cuidar dessas questões de morador e área livre, de populações que são mais vulneráveis, nós vamos cuidar das pessoas com deficiência dentro dessa secretaria, enfim, é uma secretaria que vai cuidar das pessoas, com foco em trazer melhorias para o cidadão riopretense. Muito bom. Aproveitando essa questão da diversidade que o senhor falou, mulher, etc., o senhor tem um vice que é homem, que é o vereador Fábio Marcondes. Aí eu aproveito, como que vai ser a representatividade das minorias no seu governo? Os negros, LGBTs, mulheres e etc. Aliás, o senhor, inclusive, no plano fala que não vai adotar a terminologia negro, que é preto, né? Por quê? Porque é a terminologia correta, né? Nós trouxemos para o nosso plano de governo o professor Frederico Afonso, que é uma das maiores autoridades em direitos humanos do Brasil, que inclusive representa a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo nesse sentido, e ele nos ajudou nessa construção do plano de governo, né? E essas tidas, entre aspas, né, minorias são importantes de serem também abordadas, né, no nosso governo. Portanto, quando a gente fala aí dessas supostas, entre aspas, né, minorias são antropológicas, né, como você disse, né, você veja que quando a gente fala das mulheres, né, o meu vice é um homem, o Fábio Marcondes, mas nós temos como presidente do Partido Novo a Sandra Reis, que é uma mulher que estará integrando conosco no governo, trazendo essas pautas da mulher, né, para o nosso governo. Nós temos o Partido da Mulher Brasileira, né, que a presidente, a nossa amiga Kelly, que tem trazido muitas ideias positivas da mulher empreendedora, mulher do agronegócio, inserindo a mulher no contexto do nosso governo. Nós temos a Aldina D'Amico, né, que é atualmente presidente do CIESP aqui da região de Rio Preto, né, que tem trazido, né, aquela força da mulher, uma mulher de fibra, religiosa, tem trazido muitos aspectos positivos para a gente debater e depois colocarmos em prática, né, quando do nosso governo. Enfim, as mulheres estão muito bem representadas também no nosso plano de governo e serão muito bem representadas durante a execução dos nossos planos e projetos que são os melhores para Rio Preto. E os LGBTs? Da mesma forma, né? Nós temos vários assessores nossos hoje que estão inclusive na campanha conosco, né? Que são pessoas que têm os nossos princípios e valores, né? Quem diz que a comunidade LGBT, né, ela vai para o outro lado, numa política que nós entendemos que não é a melhor para o país, nem para o Estado e nem para Rio Preto, está absolutamente enganado, né? Temos boas pessoas que fazem parte desse segmento, que inclusive estão na nossa equipe de trabalho nesse momento da campanha. Portanto, nós faremos um governo para todos, independentemente das opções de cada um. Maravilha, gente. Eu estou conversando com o candidato do PL à Prefeitura de Rio Preto, Fábio Cândido, Coronel Fábio, nome de urna. Coronel, o senhor tem candidato, né? O senhor tem escorado sua imagem e principalmente a sua campanha no rádio e na televisão no ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, né? Para, enfim, dar o gás aí da campanha, da candidatura. O senhor acha que só isso é suficiente para se eleger prefeito de Rio Preto? Primeiro, isso é muita coisa, né? Se você entender, né, que o nosso sempre presidente Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil, que nós temos players ligados, né, ao bolsonarismo, da ordem de Eduardo Bolsonaro, do nosso secretário Guilherme Derrite, do governador Tarcísio, que tem feito um grande governo no estado de São Paulo, enfim, são diversos deputados, né? Seria até injusto aqui continuar nominando
players do nosso grupo político, mas nós temos 19 deputados estaduais que nos apoiam aqui em Rio Preto, 16 deputados federais, o senador Marcos Pontes. Então você imagina, né, com essa gama, com esse grupo de políticos que já têm mandato, que comungam dos nossos mesmos princípios e valores, né, que são, logicamente, capitaneados pelo Jair Bolsonaro, essa força política, logicamente, nos dá, né, um respaldo muito grande e uma grande responsabilidade. Porque quando eu digo, e ele próprio diz, que eu sou o candidato Bolsonaro aqui em Rio Preto, nós trazemos toda essa responsabilidade de cultuarmos e propagarmos os nossos mesmos costumes e valores que todos conhecem, né? Somos cristãos, acreditamos em Deus, somos a favor do fortalecimento da família, somos patriotas, né? Tanto que eu sou autor do modelo da educação cívico-militar que fomenta, né, a valorização dos símbolos nacionais, dos valores nacionais. Somos a favor da liberdade, mas da liberdade do cidadão de bem e não do criminoso. Somos a favor da vida. Somos contra as drogas. Então, essas pautas tidas como de costumes são pautas fortes aqui na nossa região. Lembrando que Jair Bolsonaro, no segundo turno aqui em Rio Preto, e eu fui um dos que coordenou a campanha aqui em Rio Preto, né, fizemos lá a Casa Bolsonaro, estivemos sempre à frente, né, do processo eleitoral na eleição passada a presidente, fez mais de 176 mil votos em São José do Rio Preto. E é isso que os nossos adversários ficam muito temerosos, porque sabe que essas pessoas que votaram em Jair Bolsonaro, né, que veem uma identidade em mim, né, com os mesmos princípios e valores, certamente estarão conosco nas eleições municipais. Agora, não basta isso, logicamente, Alexandre. Nós temos também as melhores propostas e os melhores projetos para Rio Preto, né? Podemos discutir alguns deles aqui, né? Eu sei que tem outras perguntas que você vai me fazer. Vamos lá. Antes da gente passar mais para propostas mesmo, eu só queria ouvir do senhor. Essa semana surgiu a notícia aí de que o PCC, a facção criminosa, estaria interessado na eleição em Rio Preto. O senhor deve ter bons amigos na Polícia Militar. O que o senhor pode nos dizer? O senhor sabe alguma coisa, revelar aqui em primeira mão para a gente? Olha, eu como comandante da Polícia Militar participei ativamente de diversas investigações em parceria com o Ministério Público a respeito dessa possibilidade, digo mais do que isso, de fatos concretos realmente, onde o crime organizado, para se estabelecer, ele precisa ocupar o poder político, né? Aqui não é o momento de dar aula, né, sobre como isso acontece, mas sempre existe, para que se forme uma célula do crime organizado no município, um braço empresarial e um braço político. E é notório mesmo, porque foi veiculado por diversos programas aí da imprensa, inclusive pelos jornais locais, nacionais, né, que o crime organizado realmente tem um interesse muito grande por Rio Preto. Rio Preto é uma cidade pujante, que pode melhorar muito, né, mas que o crime organizado veio aqui como potencial para que ingresse aqui e possa aqui em Rio Preto fazer os seus negócios. O próprio governador Tarcísio, dias atrás, aí semanas atrás, já tinha revelado, né, essa possibilidade. O secretário Guilherme Derrite tem atuado fortemente no combate ao crime organizado, tanto que está sendo ameaçado pessoalmente por parte de integrantes aí de uma determinada facção criminosa. E nós já tínhamos informações há 2 anos atrás, após a eleição de 2022, que Rio Preto seria um alvo do crime organizado, né? E certamente, neste momento, acredite a população de Rio Preto, existe um candidato a prefeito sendo financiado pelo crime organizado. Eu afianço isso à população de Rio Preto. Então é só avaliar, né, quem tem muito recurso, quem tem recurso à vontade, quem está fazendo campanha há mais de 1 ano e meio, com quantias vultuosas, contratando marketing milionário, que a gente pode chegar a essa conclusão. Ok. Voltando a só a questão anterior, que o senhor colocou o espectro ideológico, o campo político que o senhor está, Bolsonaro, Derrite, todo esse pessoal, chateia o senhor não ter um apoio declarado do governador Tarcísio, que pertence a esse grupo? Absolutamente não. Aliás, eu acredito que o Tarcísio já tenha manifestado, né, qual é com quem ele tem aquele carinho maior, né? Fica muito claro. Eu sempre estive alinhado
com o presidente Bolsonaro e com o governador Tarcísio de Freitas. Eu participei ativamente do plano de governo de Tarcísio de Freitas. Eu fui candidato a deputado estadual e em todas as minhas manifestações, absolutamente todas, as minhas redes sociais estão aí como prova, defendendo a candidatura do presidente Bolsonaro e a candidatura de Tarcísio de Freitas. Portanto, Tarcísio de Freitas veio aqui em Rio Preto e disse que Bolsonaro tem uma capacidade imensa de transferência de votos, que ele é fruto da transferência de votos de Jair Bolsonaro, e dizendo que isso vai poder também ser um fator muito forte aqui para a eleição de São José do Rio Preto. Portanto, eu entendo isso nas nossas conversas. É lógico, Alexandre, a gente tem que entender que o governador, ele tem vários partidos da base, ele precisa aprovar bons projetos para o estado de São Paulo. Aprovou, inclusive, recentemente um projeto do qual eu tive uma participação importante, que é o das escolas cívico-militares. Portanto, tudo isso já demonstra, né, qual é a posição de Tarcísio de Freitas, né, em relação à nossa candidatura. E acredito mais que no momento oportuno ele vai entrar na nossa campanha e vai declarar o voto no Coronel Fábio. Perfeito. Bom, vamos partir aqui para a proposta. A gente fez uma introdução aqui para entender o perfil, né, do candidato Fábio Cândido. Como o senhor mesmo diz, vamos falar de segurança, como o senhor mesmo disse, o senhor comandou a Polícia Militar de Rio Preto nos últimos anos, diz que colocou a região como a 8ª mais segura do país, é isso? Sim, do país. Mas em 2023 tivemos 43 homicídios, 106 roubos de carro, quase 700 roubos e 3 latrocínios, números que seguem a mesma tendência esse ano. Claro que a segurança é uma atribuição do Estado, mas como prefeito, quais são suas propostas para a segurança pública, para a gente reduzir esses números aqui, uma ação conjunta entre Estado e município? Sim, eu acho muito importante. Embora os nossos indicadores sejam amplamente favoráveis, o que a gente defende, Alexandre, é que não haja crimes, né? Quanto mais a gente tiver possibilidade de ações preventivas para que o crime não aconteça, muito melhor, né? O que aconteceu aqui em Rio Preto, né, em relação à segurança pública, é que nós não tivemos participação alguma do Executivo Municipal nas políticas públicas que nós entendemos como importantes para a segurança pública, né? Quando se fala em segurança pública, existem outros aspectos, né, que tangenciam a questão de segurança pública, né? Nós, por exemplo, a gente vai para a educação, a gente vê a educação cada vez pior no nosso município, né? No último indicador que trouxe, né, como um panorama da educação fundamental, da educação básica em Rio Preto, nós tivemos o pior indicador dos últimos anos. A saúde de Rio Preto foi reprovada, com indicador na ordem da nota 4, quando razoável é nota 7. Então nós temos muitos problemas para ser resolvidos em Rio Preto que tem a ver com segurança. Mas o pior deles, Alexandre, foi o prefeito municipal, depois de 7 anos de estudos, né, estudos que nós fizemos pela instituição, fez parte, inclusive, do meu doutorado. Nós fizemos um projeto muito importante para Rio Preto, que é o projeto de cinturão eletrônico, trazer a tecnologia para a nossa cidade, que muito ajuda na questão da segurança pública, né? Nós colocamos o Serviço de Informações da Polícia Militar para trabalhar nisso, entregamos um projeto, olha, modestamente, quase perfeito, né, para o prefeito municipal colocar em prática, né, esse projeto de cinturão eletrônico, e ele abdicou de nos ajudar em relação a isso, né? Foi um grande prejuízo para Rio Preto, e agora o secretário Derrite, né, por meio aí dos nossos contatos, está trazendo isso por meio do Estado, mas certamente que a gente no Poder Público Municipal, na Prefeitura, nós vamos contemplar esse projeto de cinturão eletrônico, que faz parte de um projeto maior, que é o projeto de Cidade Inteligente, para que a gente possa maximizar o trabalho da polícia. Outra coisa, o prefeito tratou muito mal a nossa guarda municipal. Eu ia perguntar, deixa eu aproveitar, então, ainda que era uma pergunta que eu ia fazer, mas só para não perder a deixa. Guarda Municipal, falando ainda de segurança, o senhor vai armar a guarda
E qual a avaliação do senhor, enquanto policial militar, da atuação da Guarda Municipal como uma polícia mesmo ostensiva? A Guarda é muito importante dentro do contexto da segurança pública, é uma realidade. E a Guarda tem bons guardas, nós temos bons guardas municipais aqui em São José do Rio Preto. O que a gente acha que falta é realmente gestão, né? Nós precisamos armar a Guarda, sim, sou absolutamente favorável a que a Guarda esteja armada, só que, Alexandre, nós não podemos armar a Guarda com arma restolho da Polícia Militar. Aquelas armas que a Polícia Militar entendeu que são as piores armas, né, para serem usadas pela PM, são as armas que um certo candidato, inclusive, quis fazer uma intermediação com o secretário Derrite para que fosse trazida aqui para a Guarda. Aquela arma que dispara sozinha, que pode ocasionar uma autolesão até do guarda, que pode lesionar, né, uma pessoa aí numa abordagem da Guarda, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos equipar e armar a Guarda com uma arma de qualidade, com a mesma qualidade, é o que a gente pretende, da arma utilizada pela Polícia Militar. Então, nós vamos fazer essa qualificação. Os guardas, é compromisso meu com a Guarda Municipal, terá o melhor armamento possível, né, que existe hoje para as forças de segurança. É lógico que depende isso de um processo licitatório, mas nós vamos especificar aquilo que a gente tem de melhor. Além disso, né, a Guarda vai ser utilizada de uma forma mais adequada, né? Nós temos também um pleito da Guarda Municipal que o prefeito Edinho não contemplou, o que é um absurdo na minha ótica. Nós temos muitos guardas que querem trabalhar nos seus horários de folga para complementar a sua renda. E o prefeito Edinho não paga hora extra para o guarda, né? Então, o que nós vamos fazer? Aos moldes do que fizemos na Polícia Militar, quando nós criamos atividade extraordinária para o policial militar e atividade delegada, e depois eu vou falar disso, porque também foi muito mal aqui com o atual prefeito, nós vamos criar para a Guarda um sistema de área extraordinária, de atividade extraordinária, onde aquele guarda que ele tenha a vontade, a possibilidade de trabalhar no seu horário de folga, ele vai receber por isso, e com isso nós vamos conseguir ampliar num primeiro momento o número de guardas que estarão presentes nas ruas de Rio Preto, contemplando, por exemplo, policiamento escolar, entrada e saída de alunos, área central de Rio Preto. Nós vamos colocar um aparelho público da Guarda Municipal na área central de Rio Preto, né? Nós vamos ter isso aqui porque é uma demanda da sociedade para que os guardas estejam mais presentes aqui também na área central. Nós vamos colocar os guardas nas UBSs, nas UPAs, fazendo um trabalho de proteção dos próprios e dos serviços públicos municipais, além da Guarda ser um complemento da atividade da Polícia Militar. Voltando a falar da segurança de maneira geral, a atividade delegada da Polícia Militar, nós conseguimos, né, aprovar na Câmara Municipal a atividade delegada, e no plano de trabalho que foi feito com a atual administração, que quer uma continuidade com um outro candidato, né, nós não conseguimos atender a 10% dos pleitos que nós tínhamos em relação à atividade delegada. Atualmente, apenas 6 policiais por dia são pagos pela prefeitura no projeto nosso de atividade delegada. Isso não significa nada para o município. Nós vamos ampliar o número de vagas, né, na atividade delegada, a Polícia Militar prestando serviços para a administração municipal. Nós vamos aumentar o valor dessa hora trabalhada pelo policial militar, como forma também de trazermos mais segurança para a população de Rio Preto. Perfeito, candidato. Só para a gente encerrar a questão da segurança, eu gostaria de associar com um tema que o senhor já falou, que passa pelo social também, que é a questão de pessoas em situação de rua, principalmente a formação de cracolândias na região central. O que dá para fazer efetivamente, na prática, para que isso não aconteça mais, e se o senhor apoia projetos de internação compulsória desses dependentes? Olha, esse é um dos principais projetos nossos que nós vamos colocar em prática na administração municipal. Primeira coisa, Alexandre, o prefeito tem que ter pulso para resolver esse problema, tem que ter autoridade para resolver esse problema. A atual gestão, que quer uma continuidade com outro candidato, eles
simplesmente jogam esse problema para debaixo do tapete. Né? É como se a prefeitura não tivesse responsabilidade com isso. Como se os responsáveis por resolver esse problema fossem, né, as organizações sociais, as ONGs, enfim, as igrejas. Né? A prefeitura tem que assumir a responsabilidade para se minimizar, para se resolver o problema das pessoas em situação de rua, as pessoas que são as chamadas de área livre. Né? E é por isso que na Secretaria de Direitos Humanos nós estamos criando um braço dessa secretaria, onde nós vamos ter um grupo que é multifatorial, porque esse problema ele é multifatorial e tem que ter um grupo multiagências para resolver. Não é só problema da segurança, não é só problema da saúde pública, não é só problema da assistência social. Enfim, é um problema complexo, mas que eu, como prefeito, Coronel Fábio como prefeito, nós vamos assumir a responsabilidade para resolver esse problema. Nós estudamos 6 planos de governo de prefeitos que são ligados a nós, que minimizaram muito esses problemas nos seus municípios. Eu tive experiência internacional também, vendo políticas públicas de outros países a favor também da solução desses problemas e construímos um projeto para resolver isso. Primeira coisa, nós temos que fazer um censo. A gente tem que saber o tamanho do problema, um diagnóstico do problema. Se você chegar aqui do lado, no prédio da prefeitura, e perguntar para qualquer gestor público quantos moradores de área livre a gente tem, ninguém vai te saber responder. Ninguém sabe o tamanho do problema. Eu acho que até tem. Né? Não tem. Eu te afianço que não tem. Tá? Não tem o tamanho do problema, mesmo porque a assistência ela não consegue obter todos esses números só pela assistência. Né? Então nós vamos criar, primeiro, fazer um diagnóstico. É assim que resolve o problema. Primeiro você tem que saber o tamanho do problema. Né? Nós sabemos que isso já impacta por aquilo que a gente ouve das pessoas, mas nós temos que saber o tamanho do problema. A partir dessa informação, nós já estudamos que nós temos três tipos de população que está em área livre. A primeira parte dessa população são os criminosos. Em relação a esse, nós temos que usar o limite da lei, a atuação da polícia militar, da guarda municipal. Isso até tem sido feito de maneira condizente com aquilo que a gente pretende. E nós vamos tentar melhorar, como eu já coloquei aqui. Aí você tem aqueles que são adictos à droga, né? Aqueles que são ébrios. Em relação a esses, a gente tem que ter um canal de entrada para que eles sejam, primeiro, descontaminados da droga, da bebida. Né? Nós temos que livrar essas pessoas desse vício. Né? Para isso, para esses casos específicos, eu sou plenamente favorável, dentro das regras que já existem, né, a 2 tipos de internação. A internação compulsória, que é determinada pelo Poder Judiciário com a participação do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Né? Aqui nós temos bons profissionais do MP, da Defensoria e bons juízes que podem, com muito critério, determinar isso. E a possibilidade da internação involuntária, que é aquela que é feita pelos próprios familiares. Porque o que a experiência já me mostrou, Alexandre? Muitas vezes a gente vai abordar essas pessoas que estão na via pública, elas não têm mais condição nenhuma de se autodeterminar, não sabem nem o nome, muitas vezes. Né? São pessoas que estão em situação absoluta de vulnerabilidade. Essa internação não é punição, essa internação é proteção. É para que aquela pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade, né, não sofra um atentado aí nas ruas, não seja atropelada, não venha prejudicar também uma terceira pessoa. Por isso que em casos muito específicos isso se faz necessário. E nós temos uma terceira população de rua, que são realmente aquelas pessoas que estão desoladas da vida, separação conjugal, enfim. São pessoas que estão na rua, não são criminosos, não são pessoas viciadas em drogas, não são alcoólatras, mas são pessoas que precisam de uma reinserção social. Aquelas pessoas que são de Rio Preto, né? Nós precisamos fazer um trabalho com a família, fazermos a família tentar, né, trazer essa pessoa para o seio familiar. Por isso que a gente defende esses princípios da família, precisamos fazer esse trabalho. Aquelas pessoas que não são de Rio Preto, Alexandre, nós precisamos ter um contato com a cidade de origem. Aquelas que chegaram aqui há 2, 3 dias, nós temos que ter aquele sistema de passagem social para que eles retornem, porque cada vez mais aqui em Rio Preto estão chegando pessoas de fora. Né? São pessoas que não são naturais aqui de Rio Preto. A essas pessoas nós temos que demonstrar que aqui nós
precisamos cuidar primeiramente de quem é de Rio Preto. E se a pessoa vem para cá sem um emprego, sem renda, para ficar na rua, né, nós vamos fazer com que ela volte para o seu local de origem e seja tratado pelo poder público daquele outro município e não aqui por parte do nosso poder público municipal de Rio Preto. Perfeito. Candidato Fábio Cândido, do PL, estou entrevistando ele aqui. Quero registrar que já passamos de 30 minutos de entrevista, faltam 27 minutos. Candidato, para todos os candidatos que estão passando por aqui, eu peço para escolher um envelope, que nós temos 3 perguntas de populares que foram feitos aí nas ruas pela nossa equipe. Nós temos o envelope 4 e o 6. Qual o senhor escolhe? 4. 4. São 3 perguntas. A primeira sempre envolvendo saúde, a segunda sempre educação, ou o contrário, e também uma pergunta aleatória. Então, a primeira pergunta aqui é da Gessamine Barbosa, ela que é jornalista. Vamos conferir qual a pergunta da Gessamine. Senhor candidato, eu gostaria de saber quais são os seus planos em relação à contratação de novos professores para o ensino infantil e também no auxílio, no apoio aí de berçaristas. Aí eu só amplio a pergunta da jornalista, da colega aí, questão de profissionais de apoio para estudantes especiais, principalmente os com síndrome do autismo. Exato. Olha, importantíssima essa pergunta, Gessamine, né? Gessamine Barbosa. Gostaria de agradecer a nossa amiga jornalista, porque me permite fazer uma digressão importante, né, sobre essa questão da educação de maneira geral. A nossa educação, ela, como eu já disse agora há pouco, ela foi reprovada pelos indicadores aí, né, pelo IDEB, com notas muito baixas, né? Veja só, nós chegamos a ter os alunos do 9º ano do ensino fundamental sem a capacidade de fazer uma interpretação de texto, né? Então, é algo muito grave aqui no município de Rio Preto. E os professores, né, infelizmente, é uma classe que deveria ser a mais reconhecida pelo poder público, atualmente, pela atual administração, que quer dar continuidade a isso com um novo candidato, né, com um candidato a prefeito. O prefeito atual tem o seu candidato a prefeito, né? A gente vê que realmente há problemas seríssimos. A gente começa com um problema de segurança, né? A questão aí de falta de segurança nas escolas, para que o professor ele possa fazer aquilo que ele está determinado, que é ministrar aulas, né? Isso nós precisamos melhorar, por isso que nós estamos fazendo um projeto importante de segurança escolar. Nós fizemos isso pela Polícia Militar e agora queremos enfatizar isso pela Guarda Municipal, como a gente já colocou. O professor precisa ter tranquilidade para dar aula. A questão da organização da escola. Eu sou autor do modelo da educação cívico-militar. Nós vamos colocar, sim, algumas unidades de escola cívico-militar em São José do Rio Preto, para aquelas pessoas que têm interesse em colocar os seus filhos num modelo de ensino que nós entendemos que é de excelência dentro, logicamente, da disponibilidade de cada pai, de cada responsável. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu acho que houve um ruído, parece que, não sei se o senhor disse ou alguém interpretou, que o senhor transformaria todas as escolas absolutamente, de Rio Preto não foi isso que eu disse, até exatamente. Então, o que eu estou dizendo é o que nós vamos fazer. Não são todas. Não são todas, nós vamos colocar à disposição da população algumas unidades. A decisão é da comunidade escolar. A decisão é da comunidade escolar, né? E vejam que os exemplos que nós temos são muito positivos, né? Aliás, há uma grita da população, muitos querem. Eu sou muito questionado a respeito disso, porque tenho uma absoluta simpatia para o modelo de ensino, né, que a experiência já mostrou que é um modelo vitorioso. É só a gente ver o que acontece nas Olimpíadas de Matemática, de Português. Via de regra, os primeiros colocados são oriundos aí do ensino militar ou do ensino cívico-militar. Nós tivemos agora recentemente o Colégio Militar de Manaus, que foi considerado uma das 10 melhores escolas do mundo. Estou falando do mundo, não é do Brasil, nem do estado de São Paulo. Então, esse é um projeto. Agora, de qualquer forma, nós vamos trazer os ensinamentos da educação cívico-militar, que nós vimos que são positivos, né? Como a questão da organização da escola, da disciplina, do regramento na escola, nós vamos trazer para todo o nosso sistema de ensino, né? O aluno ele tem que estar consciente ali, que ele está ali para aprender, que ele tem que chamar o professor de professor, né? Que ali não é qual é o momento de usar um smartphone, qual é o momento do lanche, qual é o momento da recreação, né?
Então, nós vamos colocar em todo o sistema de ensino municipal, né, uma organização diferente e, como a pergunta diz respeito aos professores, e com a valorização dos professores. Nós precisamos dos professores assistentes para atender, respondendo aqui a sua pergunta, aquelas crianças, aqueles jovens que têm necessidades especiais para que eles... Lógico, o aprendizado dessas crianças vai num ritmo bastante diferente de uma criança que, felizmente, não tem algum tipo de problema, algum tipo de síndrome. Então, dentro da sala de aula, a gente quer a inclusão dessas pessoas que têm, né, algum tipo de deficiência, com um professor assistente que possa auxiliar essa criança a ter uma evolução dentro das possibilidades dela, mas que ela conviva com a comunidade escolar, que haja uma política de absoluta inclusão. Agora, para isso, nós temos que contratar mais profissionais. Então, o nosso projeto de educação, ele é bem completo, é valorizar o professor, termos o professor assistente, isso está também dentro do nosso plano de governo, levar segurança para a escola e levar a organização para a escola. E, além disso, nós não podemos deixar de lado um aspecto muito importante hoje, que é a questão da alimentação escolar, né? Felizmente ou infelizmente, né, a única oportunidade que muitas crianças têm no nosso município de ter uma alimentação saudável é nas escolas. Então, eu vejo o prefeito, determinados candidatos falando de dar o lanchinho para o aluno na hora do recreio. Meu Deus do céu, que lanchinho! Nós temos que dar uma refeição para as crianças, porque muitas vezes vai ser a única refeição do dia. Então, a criança tem que chegar de manhã, tem que ter um café da manhã, né? Não é um pão com manteiga e um suco sabor laranja, sabor morango. Tem que ter uma refeição, algo balanceado. Chega na hora do almoço, ela tem que ter uma refeição balanceada, com nutricionista acompanhando. A gente tem bons profissionais que são subutilizados até na nossa rede de ensino. E mais do que isso, né? A gente vê que muito da corrupção que nós temos nos municípios, é bom a população saber disso, diz respeito a material escolar e a refeição escolar. As pessoas têm que saber disso. São as maiores fontes de corrupção numa prefeitura. Nós precisamos acabar com isso, porque se acabar com os 20% de recurso público que vai para o ralo, inclusive que poderiam ser utilizados, né, na refeição escolar, que poderiam ser utilizados no material escolar, certamente a gente vai também ter uma educação de mais qualidade. Perfeito. Acho que o senhor deu uma boa passada pela educação. Vamos avançar aqui, senão a gente não consegue abordar todos os temas da nossa entrevista. Vamos ver a segunda pergunta aí, da Bianca Mara Cristante. Eu, como enfermeira, acredito que o governo deveria investir na ampliação de exames, seja em consórcio com alguns hospitais ou na criação mesmo de polos para exames, devido a população ser muito abrangente, muito ampla e a demora ser grande. Tive caso na família que precisou de uma ultrassom e precisou pagar, porque a demora ia ser muito grande e o resultado foi um resultado bem significativo e se demorasse poderia ser pior. Existe alguma proposta? Qual seria a possibilidade da gente concluir ou chegar a um acordo que a gente possa tentar resolver essa questão? Bom, tá aí a questão. Ela é enfermeira, Bianca, colocada por ela, demora de exames. Eu aproveito e já coloco também a falta de leitos em São José do Rio Preto. A gente está com uma situação aí de UPAs servindo praticamente como hospitais. Vamos ficar nesses dois temas da saúde para a gente poder avançar. Olha, tem muita coisa para falar da saúde, porque a saúde de Rio Preto está na UTI. É o pior desempenho dos últimos anos, a questão da saúde pública em São José do Rio Preto. A gente tem acompanhado em loco, eu tenho ido nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, visitado os hospitais, falado com os gestores da área de saúde, né? O nosso plano de governo foi feito por uma técnica, né? Por uma médica que cuida da urgência e emergência em São José do Rio Preto. Vejam
quão importante a visão dessa pessoa. Nós temos bons candidatos vereadores que são médicos, que estão me ajudando muito também nas nossas propostas, e mais do que propostas, nas soluções, né? E além disso, Alexandre, nós fizemos uma sondagem, uma pesquisa com a população de Rio Preto. A população de Rio Preto apontou que o principal problema na administração pública aqui em Rio Preto é saúde pública. 37% da população apontou como sendo o principal problema. Portanto, o eixo saúde no nosso governo será um dos principais para que a gente resolva esse tipo de problema. Então, nós vamos falar aqui de soluções. Primeira coisa, né? As UBS. Existe um problema muito sério, né, que as UBS, as unidades básicas de saúde, onde teoricamente teríamos que ter especialistas em diversas áreas para atender a população, fecha às 17 horas. Então aquela pessoa que via de regra trabalha, as mães, né, que trabalham no comércio, que vão até às 18 horas, chegam em casa, o filho está com febre, o filho está com doente, está com uma náusea, uma virose, e a UPA está fechada. Aí ela vai procurar... a UBS está fechada, ela vai procurar uma UPA. Chega na UPA, não tem especialista. Aí se dá um remédio lá, um paliativo, passa uma noite, na outra noite ela vai procurar outro aparelho público e fica ali. Via de regra, o que acontece? Essa criança passa a sofrer muito mais, chega às vezes a evoluir para um quadro clínico muito pior e daqui a pouco está tendo que se utilizar de um serviço de média ou alta complexidade. Então, além de onerar mais, né, a questão dos serviços públicos, esse sistema que é absolutamente falido aqui em Rio Preto, ainda causa um sofrimento, né, para as pessoas que ficam doentes. Então, nós precisamos, primeiro, estender os horários das UBS, né? Então, no nosso projeto, nós vamos estender minimamente até as 22 horas, num primeiro momento, porque a ideia nossa é até estender ainda mais. Outra coisa, nós precisamos ter especialistas nas UBS. Né? Nós precisamos ampliar o rol de médicos que nós temos, isso com parcerias sérias. Nós temos 3 faculdades de medicina em Rio Preto, nós temos um volume de profissionais da área médica aqui extremamente significativo, excepcionais médicos que nós temos que trazer para o sistema do serviço público, também remunerando melhor, né, também dando mais e melhores condições, mas mais especialistas nas UBS é algo também extremamente importante. Outro ponto, a questão dos exames. Em Rio Preto se centralizou os exames num laboratório municipal que, em termos de custos para os municípios, olha que eu estou até desconfiado que possa ter alguma coisa um pouco diferente nisso, viu, Alexandre? Que está se gastando triplo com o laboratório municipal do que se gastava quando era listado os exames. Isso porque também era muito mais conveniente para o munícipe ele se dirigir a um laboratório que todo mundo usa, né, para ir lá colher o seu sangue, né, colher a urina, enfim, para fazer aquele determinado exame, para fazer um exame de imagem. Era utilizado laboratórios onde qualquer pessoa fazia exame, inclusive aqueles que tinham plano de saúde. Hoje se paga 3 vezes mais para se ter um serviço de pior qualidade, né? A nossa amiga aí até se colocou como profissional da saúde o tempo que se demora em relação a isso. Um outro problema, a demora nas consultas médicas, né? Agora, recentemente, eu estive conversando com um cidadão que estava infartado já há 1 mês e meio e a consulta de retorno dele é para 6 meses. Nós não temos mais cardiologistas no nosso sistema de saúde municipal. Eu estou falando que nós não temos, né? Um cardiologista, ele aposentou e nós não temos, não foi substituído. Então, as pessoas não têm atendimento em cardiologia, que é um dos principais problemas de saúde. E outro ponto muito importante. Ontem eu estive reunido com os agentes comunitários de saúde. Nós precisamos focar na saúde preventiva aqui em São José do Rio Preto. Cada real que se gasta em saúde preventiva significa R$12 para depois se fazer um tratamento mais sério de média e alta complexidade. Então, o foco nosso também será na saúde preventiva, na saúde da família. Nós vamos fortalecer os agentes comunitários de saúde, que são peça importante da saúde pública. Estive com o sindicato ontem, eles estão absolutamente conscientes que eles são importantes dentro desse sistema, porque é muito fácil da gente verificar, né, o quanto nós podemos melhorar a saúde. Se você pega uma pessoa que com 14, 15 anos, um jovem, por exemplo, já se detecta que ela tem diabetes. Se nós não tratarmos
preventivamente essa pessoa no futuro será, infelizmente, o amputado no futuro, será a pessoa que vai ter uma cegueira por conta, né, dos efeitos aí da doença, do diabetes, vai ser uma pessoa que vai infartar, que vai ter um AVC. Por que não cuidar dessa pessoa lá no início da vida? O tratamento da diabetes, a diabetes é uma doença absolutamente controlável. É só se controlar a diabetes, você vai dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa que tem esse problema, ela vai sofrer menos durante o transcurso da vida dela e vai ficar muito mais barato, pensando na questão de recursos públicos, do que você depois ter que fazer uma grande cirurgia e essa pessoa sofrendo com tudo isso. Isso vale para problemas cardiológicos, né? Por exemplo, eu tenho problema de colesterol congênito. Eu tomo meu remedinho de colesterol desde os 21 anos de idade, graças a Deus, né, tá tudo bem, faço os meus exames anuais. Por que nós não vamos fazer isso com a população que acessa o serviço público? É só cuidar melhor das pessoas, nós vamos gastar menos, nós vamos fazer as pessoas serem também mais economicamente ativas, vão poder trabalhar mais, melhor, com mais saúde. É isso que nós vamos fazer pela saúde de Rio Preto. Perfeito. Está aí a visão do candidato sobre saúde, lembrando que nós temos mais 12 minutos e 30 segundos, candidato, pedir para tentar ser um pouco mais direto, senão a gente não aborda quase tudo. Vamos falar de mobilidade urbana, que a gente tem reclamações constantes aí de questão de linhas com demora, falta de comunicação entre bairros, e também o senhor fala de fazer uma auditoria em contratos com as empresas de ônibus. É isso mesmo? O que seria essa auditoria? Olha, quando a gente traz para a população que a mesma empresa de ônibus, ela está há 70 anos prestando serviço de transporte público em Rio Preto, já soa, né, alguma coisa e pode não estar caminhando bem. Eu, como policial, eu sinto cheiro de coisa errada no ar, Alexandre. Esses indícios, meu Deus, será que essa mesma empresa, licitamente, ganha todas as licitações, durante 70 anos? Então, nós vamos rever, sim, esses contratos. Mesmo porque o serviço ou não é prestado, ou é prestado numa qualidade terrível. A gente vê que o transporte público em Rio Preto é um dos piores do estado de São Paulo. Então, nós vamos ter que rever esses contratos, mas mais do que isso, nós vamos ter que resolver o problema. Não é só caça às bruxas, nós vamos ter que resolver o problema. E nós vamos resolver esse problema. Nós já fizemos um estudo sobre a questão do transporte público aqui em Rio Preto, com 3% do orçamento de São José do Rio Preto, nós vamos conseguir fazer algo nunca pensado aqui para a nossa cidade. Nós já temos mais de 100 municípios no Brasil que conseguiram fazer o tarifa zero para transporte público. Nós estamos trazendo esse bom projeto aqui para Rio Preto. No primeiro ano de governo, nós vamos estudar esse formato e eu tenho um compromisso com o Rio Pretense de que nós vamos colocar em prática isso. É só a gente evitar os gargalos que tem aí no transporte público. Essa questão dos 3% nós vamos tirar dos desvios que nós temos muita corrupção e muita má administração. Então, se a gente recuperar do orçamento público os 20% que hoje vão para o ralo, eu vou tirar 3% disso para fazer o transporte público gratuito aqui em Rio Preto. E mais do que isso, com volume maior de ônibus, com ônibus climatizados, com ponto de ônibus, Alexandre, que tem que ter pelo menos uma proteção das intempéries. E outra coisa, no nosso projeto de Smart Cities, o usuário do sistema vai saber o horário que o ônibus vai passar, em que momento que vai estar no ponto. Ele vai estar lá em casa de manhã, tomando um café, a esposa, com o marido, com os filhos. Fala, olha, agora eu vou sair, falta 5 minutos para o ônibus passar, eu vou lá para o ponto que vai estar no horário. Enfim, nós podemos trazer essa nova realidade para Rio Preto. Muito bom. Um tema que está em discussão aí, que é um dos grandes temas da cidade, que é abastecimento, a captação de água no Rio Grande. E aproveitando que a gente falou de auditoria, se o senhor pretende algum tipo de auditoria em empréstimos já feitos pela Prefeitura, como um recente de 650 milhões de reais. Olha, eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de endividamento do poder público, porque isso, Alexandre, acaba redundando no endividamento e no aumento de impostos das pessoas. Nós precisamos parar
aqui em Rio Preto com essa política de endividamento, né? Eu tive no início aqui da montagem do nosso plano de governo o professor Orlando Bolsoni conosco, ajudando a gente no plano de governo. Depois ele foi enganado pelo atual candidato do governo, né? Falaram que ele ia ser vice-prefeito lá na outra chapa e acabaram levando para lá. Mas o Bolsoni vai estar no nosso governo aqui, se Deus quiser, porque ele tem boas ideias. E a gente falava exatamente sobre isso, né? Do endividamento da prefeitura. Começou no primeiro ano do prefeito Edinho com 280 milhões de dívida. Hoje já passou longe de um bilhão, chegando próximo aí de 1 bilhão e 300 milhões e mais o empréstimo na ordem aí de 450 milhões. Sou contra qualquer tipo de empréstimo, né? O que nós precisamos fazer é trazer boas parcerias para Rio Preto. O SEMAI hoje faz um bom serviço, a gente sabe disso, né? Mas nós precisamos repactuar a relação do SEMAI com a prefeitura. É isso que nós precisamos ver. A qualidade do serviço prestado, ela tem que permanecer, nós temos coisas para melhorar. Agora, nós não podemos colocar no bolso do usuário, no bolso do contribuinte, né, o valor de empréstimo que foi feito de maneira desavisada, de última hora, de forma assodada, pelo atual prefeito municipal. Nós vamos rever, sim, esse empréstimo, né? Ele não foi concretizado ainda e na minha gestão nós vamos trazer soluções diversas para essa relação entre o SEMAI e a prefeitura. Temos vários modelos, né? Temos parcerias público-privadas, tem outras formas de fazer e vamos avaliar também se é realmente necessário trazer a água do Rio Grande ou não. Vamos falar um pouco de economia. Queria saber suas propostas para geração de emprego e qualificação profissional, principalmente de jovens do cinturão periférico da cidade, o mais carente. E aproveitando, eu já engato a sua proposta em relação a microempresários, empreendedores, startups e também revitalização do comércio central. Olha, a questão do empreendedorismo, né, da criação de emprego e renda, é um dos pontos fulcrais aqui do nosso projeto. Por quê? Você trazendo emprego, trazendo renda e a renda qualificada, vamos dizer assim, naturalmente as pessoas vão acessar até menos serviços públicos, né? Vão poder, né, prover a sua família de uma forma melhor. Eu sou absolutamente a favor e o Rio Pretense é um povo trabalhador. O Rio Pretense ele não quer só assistencialismo, ele não quer só uma cesta básica na porta da casa dele uma vez por mês ou estar ali grudado, né, pendurado num programa do governo federal, estadual, municipal. O Rio Pretense ele quer trabalhar, ele quer produzir. E, infelizmente, isso tem sido deixado de lado por parte da atual administração. É só a gente averiguar os índices recentes que nós tivemos aí divulgados, inclusive pela imprensa, né, a respeito da competitividade do município. A competitividade, né? Rio Preto piorou em todos os indicadores, né? Rio Preto saiu da posição número 20 de competitividade, né, para a posição número 32. Nós caímos 12 posições no atual governo no que se refere à competitividade. Então, o que isso significa? Os empresários não querem investir em Rio Preto, porque tem muitas dificuldades burocráticas aqui no município, para não dizer outra coisa, né? Porque sempre eu vejo dessa forma que se cria muita burocracia para o empreendedor, é porque se quer algum tipo de benefício escuso. Nós vamos rever essa legislação, os decretos, a legislação municipal que trata de exigências, às vezes, absurdas, dificultando a que nós possamos trazer para Rio Preto mais emprego e mais renda. Tá difícil trazer empresa para Rio Preto no atual modelo. Digo porque já fiz contatos com vários empresários, com vários segmentos e sempre se esbarra aqui nas dificuldades burocráticas do poder público municipal. Além disso, nós já temos os empresários que estão estabelecidos em Rio Preto que precisam de um olhar diferente também por parte da prefeitura, né? Estivemos já reunidos com a CIRP, estivemos já reunidos com o Sincomércio, estivemos reunidos com vários segmentos da sociedade, inclusive na área do turismo. Nós queremos trazer para Rio Preto, por exemplo, o turismo de negócios, o turismo ligado à área hospitalar. Vou dar um dado aqui para você, né? Rio Preto compra soro hospitalar do Nordeste. É uma coisa absurda. Nós não temos uma empresa, uma indústria aqui que faz soro. Nós pagamos 3 vezes o valor do soro comprando do Nordeste. Por que não termos aqui, né, um centro empresarial, industrial, com empresas ligadas
aos insumos hospitalares. Né? É uma grande necessidade de Rio Preto. Nós temos o hospital de base, que é o hospital que faz o maior volume, que tem o maior volume de atendimento SUS do Brasil, que poderia ser muito bem um cliente de uma indústria local. Então, nós queremos aqui produzir insumos hospitalares, nós queremos trazer o turismo de negócios, nós podemos ter aqui parques temáticos, né? Essa economia criativa, nós precisamos fomentar em Rio Preto, né? Bons shows, boas peças de teatro, então a gente está absolutamente estagnado. Ninguém quer investir em Rio Preto com o poder público municipal atual, e se tiver um continuismo, o Rio Pretense tome cuidado com isso. Vai no mesma toada e nós não vamos ter esses investimentos. Por isso que nós pretendemos mudar essa realidade de Rio Preto. Candidato, nós temos 3 minutos, infelizmente não vai dar para a gente aprofundar tudo que eu queria com o senhor. O senhor citou bons shows, bons espetáculos. Recentemente a Câmara aprovou a destinação de 1% do orçamento para a cultura. Quero saber se o senhor apoia esse índice, se for eleito, vai garantir 1% para a cultura. E assim que o senhor responder, eu ponho a terceira pergunta da população, que tem a ver com o tema. Olha, eu vejo com bons olhos essa destinação, mas assim, mais do que isso, nós temos possibilidade de trazer recursos para a cultura de outras formas. Rio Preto não sabe fazer projetos, né? Nós temos várias formas de trazer recursos, por exemplo, para a cultura, que não vão impactar nesse percentual que acaba saindo do bolso do contribuinte. Nós podemos fazer vários tipos de parcerias, né, com bons projetos para que isso aconteça. Por isso que nós já estamos criando um escritório de captação de recursos em Brasília. Uma das vertentes desse escritório é justamente fazer bons projetos para que a cultura seja mais presente aqui em Rio Preto, que nós tenhamos bons eventos, inclusive com a instalação de um centro de eventos. Nós precisamos de um aparelho público condizente com o tamanho de Rio Preto para trazer grandes espetáculos para cá. O senhor dará apoio ao FIT, Festival Internacional? Claro, é um dos poucos que restaram aí, que são bons projetos da atual administração. Vamos conferir a pergunta da Heloísa Porfírio, ela que é berçarista, que, pelo que tudo indica, pelo tempo, vai ser a última fala do nosso candidato Fábio Cândido. Seu candidato, gostaríamos de saber aqui, o pessoal de São José do Rio Preto, quais serão as melhorias que o senhor vai fazer para nós na lado 2 aqui da represa, porque está muito precário aqui, muito. Melhorias aí para a área de lazer, esporte, aproveitando que o senhor tem mais 1 minuto, vamos terminar com esporte e lazer. Nós temos um projeto importante para a área da represa e com isso eu conto com o melhor secretário de esportes da história de São José do Rio Preto, que é o Fábio Marcondes, que tem me ajudado muito nisso. Nós temos ali na área da represa um projeto de revitalização daquela área, criando ali um parque linear, inclusive na margem oposta lá da represa. Nós pretendemos trazer esportes aquáticos para a represa, pretendemos ali que a gente tenha um restaurante escola do Senac, né, um flutuante na represa municipal. Tem vários projetos que nós precisamos fomentar. E a questão do esporte, né, por ter o Marcondes aí conosco, né, nós vamos fomentar aquelas políticas públicas que ele iniciou e algumas que ele não teve o apoio do atual prefeito, que certamente agora terá o meu apoio. O esporte é uma das principais formas de inclusão social. Nós queremos fomentar os esportes de maneira geral. Inclusive, eu lancei um desafio para o Marcondes. Nós tivemos uma reunião importante com todos aqueles que atuam no esporte de Rio Preto, que nós faremos um centro olímpico em São José do Rio Preto, um projeto olímpico. Esse é o maior projeto de esportes que nós faremos pela nossa cidade. Legal, gente. Está aí o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PL, falou por 1 hora aqui para você sobre suas propostas. Vou fazer o seguinte, eu vou dar 30 segundos só para o senhor fazer uma consideração final ao eleitor riopretense. Olha, é muito simples quando a gente vem aqui e fala a verdade, né? Dizem que eu sou tranquilo porque eu tenho a verdade no meu coração. Pesquisem sobre quem são os candidatos. É isso que eu peço para a população de Rio Preto, que vai ficar muito fácil de resolver em quem votar. Por isso que você, com certeza, votará no Coronel Fábio Cândido, do PL 22. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado. Boa sorte na campanha aí. E é isso aí, gente. Essa edição do Especial Eleições 2024 fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, ela será reprisada logo mais às 10h30 da noite,
amanhã às 7 horas da manhã e na próxima semana, conforme a ordem definida em sorteio. Mas, desde já, ela está disponível tanto no canal do YouTube e do Facebook da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!